estão em outras igrejas, né? Que na verdade é a nossa igreja, né? Nós somos um. Bom dia para todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jacivaldo. Fui convidado para estar ministrando, né, um tema específico. Na verdade, não vai ser nenhuma uma pregação, ou digamos assim, uma ministração. Vai ser um diálogo aqui com vocês a respeito de um tema específico que é voluntariado. Amém? Quantos conhecem essa palavra, voluntário? Quem já foi voluntário em algum momento na sua vida? Poucos? Quem é voluntário aqui na casa de Deus? Quem quer ser voluntário? Então a gente vai tratar desse tema, discutir um pouquinho esse tema com vocês, pedindo a graça de Deus para que isso nos edifique e nos conduza no propósito do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê espírito de sabedoria e revelação. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito nós pedimos a Tua graça para esse momento, para que possamos ser ensinados, edificados, fortalecidos, para que possamos alcançar aquilo pelo qual fomos alcançados, ó Pai. Dá-nos essa graça, que o Teu Espírito nos ensine, que a missão do Espírito ela se efetive em nós, conforme Jesus disse que iria, mas não nos deixaria só, nos enviaria o Consolador, e Ele nos guiaria, Ele nos ensinaria toda a verdade. Que o Senhor nos ensine a verdade de Deus nessa manhã, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, o nosso ser completo possa ser fortalecido no Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu até construí, foi muito rápido que eu fiz, eu construí um slidezinho muito rápido, né, para facilitar. O jovem gosta muito de aprender também com as imagens. Eu não sei se eu ficar bem aqui nessa posição vai facilitar ou vai atrapalhar. Dá para eles lerem? Aí eu tenho que ficar aqui, né? Tenho que ficar aqui. Então tudo bem. Eu já vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. Vocês gostam de ler, pessoal? Amém. Nós vamos falar de voluntariado, vamos falar de serviço, vamos falar de chamado. Eu sei que boa parte do nosso público aqui presente é um público jovem, mas nós temos registro na Bíblia de homens e mulheres que Deus o chamou ainda muito cedo. Por exemplo, Maria. Maria provavelmente, diz os estudiosos, que ela tinha ali na faixa dos 16 anos, né? Não se consegue precisar, mas era a sua faixa de idade. Timóteo, aquele que precedeu o apóstolo Paulo, ele tinha em torno de 16 a 17 anos de idade, quando ele é chamado para o ministério. Amém? Então esses dois nomes já nos servem como um grande exemplo. Aliás, jovens, deixa eu perguntar para vocês, vocês já leram as cartas de Paulo a Timóteo? Quem já leu aqui? Poucos? Muito poucos, gente. Então vocês estão perdendo muito. Eu vou pedir mais uma vez, quem já leu as cartas de Paulo a Timóteo? Só isso. Olha aí nossos líderes, um número muito baixo mesmo. Se você não leu as cartas de Paulo a Timóteo, você está perdendo muito, porque foram cartas pastorais. Quando Paulo escreve suas cartas, ele escreve às igrejas, mas boa parte de suas cartas ele escreve direcionada a algumas pessoas, e uma delas foi Timóteo. Ele escreve Timóteo 1ª e 2ª Timóteo, ele escreve carta para Tito e ele escreve carta para Filemon. E essas cartas, nos seus ensinos, também vão ser úteis para nós. Amém? Por exemplo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti. Essa frase ela sempre soou muito forte no meu coração, ainda jovem. Não desprezes o dom que há em ti. Porque todos nós, preste atenção, todos nós fomos chamados para dentro do corpo de Cristo. Nós somos chamados porque nós nascemos de novo. Amém?
E se você nasceu de novo, vamos colocar aqui algumas condicionantes. Se você nasceu de novo, o que você tem? O Espírito de Cristo. Amém? Porque Paulo disse que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o novo nascimento implica que eu tenho o Espírito Santo. Amém? E se eu tenho o Espírito Santo, o que eu tenho? Eu tenho dons. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo... Efésios 4 só. Na verdade, isso não estava nem dentro do programado aqui, mas vamos ler porque eu achei interessante falar isso para vocês. Efésios capítulo 4. Porque não adianta eu falar de voluntariado se nós não entendermos essas coisas. Deixa eu ver. 4:8. O que está escrito em Efésios 4:8? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, todo nascido de novo, ele é dotado de dons espirituais. Amém? Porque, ou pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, se você nasceu de novo, você foi introduzido para dentro de um corpo, e dentro desse corpo, o que você tem? Dons. Esses dons vêm de onde? Do Espírito. E para que foi lhe dado esses dons? Eles foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Continue aí em Efésios, agora vou para Efésios 4:16. Efésios 4:16. Nós vamos ler bastante, tá bom, gente? Não é porque vocês são jovens que a gente vai só trazer uma palavra inspirativa. A gente quer que você caminhe pela Bíblia, amém? Nosso manual de fé, conduta, postura. Aliás, nós estamos iniciando um ano, gente. Fica aí o desafio. Por que você não coloca como propósito fazer a leitura da Bíblia esse ano? Quem tem como missão fazer a leitura da Bíblia que eu completo esse ano? Poucas pessoas. Coloque isso como alvo na sua vida, para fazer a leitura de toda a Bíblia. Efésios 4:16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos ler mais uma vez. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação. Guarde essa palavra, cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Bom, a Bíblia ela usa muitas figuras quando ela quer se referir à igreja. Uma das figuras que mais se usa é a palavra corpo. Amém? Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Tem outras palavras como edifício de Deus, lavoura de Deus. Já viram essa expressão? Paulo diz que nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. Mas talvez a palavra que mais marque seja essa, corpo. Então, nascido de novo, eu fui trazido para dentro de um corpo. E dentro desse corpo, o que nós somos? Uma parte. Amém? Você é parte do corpo de Cristo. Então, primeira coisa, toma essa consciência. Você é parte do corpo de Cristo. Assim como o seu corpo físico é formado de partes. Então, fazendo esse paralelo, gente, tem alguma parte do nosso corpo que não tem funcionalidade? Que se recusa a fazer alguma coisa? Ou quando ela se recusa, qual o dano que ela traz por corpo? Pense no seu corpo, tudo funciona direitinho, né? Das coisas mais aparentemente talvez inúteis, né? No nosso olhar, mas tem a sua funcionalidade. Por exemplo, essa partezinha aqui do olho, como é que a gente chama? As sobrancelhas, as pálpebras, né? Vocês já pararam para pensar a função das pálpebras? Você já experimentou cortar ela?
Se você vai dormir, não faça isso. Se você cortar as pálpebras, você vai ficar sem dormir até elas crescerem. Certo? Parece muito sem função, ou não? Mas tem uma função. Então, cada parte do corpo tem uma função. Então, quando você foi trazido para dentro do corpo, se torna membro ou parte do corpo, digamos que automaticamente você tem uma função dentro desse corpo. Amém? Então, o primeiro princípio que eu quero trazer é esse. Porque não é apenas uma questão de voluntariado. O tema que nós vamos falar é voluntariado. Mas no corpo de Cristo nós apenas não somos chamados a ser voluntariados. Nós fazemos parte. E como parte nós temos uma função. Amém? Porque nós não somos uma equipe. Como por exemplo uma equipe de futebol. Vocês já perceberam que a equipe de futebol é 11 correndo e 70 gritando? Batendo palma? Você não pode fazer nada, né? A não ser incentivá-los. O corpo de Cristo, ele não existe para que um grupo esteja correndo, fazendo as coisas acontecerem, e o restante esteja o quê? Batendo palma e torcendo para que aquilo dê certo. No corpo de Cristo nós somos chamados para ser atuantes. Amém? Então esse é o primeiro desafio. Eu estou aqui, sou parte do corpo de Cristo, eu tenho um dom, esse dom foi dado por Deus, então eu tenho uma missão. Amém? E isso deve ocupar a sua mente. Aonde Deus quer que eu atue no seu corpo. Amém? Mas vamos, feitas essas considerações iniciais, vamos para a proposta da palestra que me foi pedido, né? A intenção nossa, pessoal, durante esses minutos que estamos aqui, 25, 30 minutos, é responder essas perguntas, né? O que é um voluntário? Segundo, vamos tratar um pouquinho de senso de pertencimento, já abordamos, né? Um pouquinho disso. Comunidade e contribuição para o bem-estar da congregação. Na parte 3, aonde posso ser um voluntário, ou como ser um voluntário na casa de Deus. E na parte 4 a gente vai falar da importância e reflexão sobre o voluntariado na igreja. Talvez a gente não fale nessa ordem, mas no decorrer daqui você vai entender. Pode passar? O conceito de voluntário, gente, de voluntariado, né? Segundo o dicionário, ele traz duas definições. A primeira é que não é forçado, que só depende da vontade. É algo espontâneo, correto? Então, o que é um voluntário? É alguém que não é forçado a fazer algo, né? Ele faz a partir da sua vontade. Ele se apresenta para fazer. Espontâneo, né? Eu me lembrei agora, né, de Isaías. O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor fez uma pergunta lá na eternidade, né? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? O que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. É um exemplo de voluntariado, né? Voluntariado também pode ser, né, o que se pode optar por fazer ou não fazer. Então, esse é o conceito de voluntariado. Agora vamos para a Bíblia, para a palavra. Pode passar o slide seguinte. E a gente precisa apresentar para vocês, pode passar. A gente precisa apresentar para vocês alguns textos bíblicos, né, para reforçar o nosso tema. Primeiro entendimento, dentro dessas considerações iniciais, é que Deus estabeleceu para si uma obra. Amém? A obra não é minha, não é sua, não é do bispo Rodovalho, não é do bispo Francisco, não é de líder nenhum. A obra é de Deus. Amém? Lá na eternidade, Deus estabeleceu para si uma obra. Amém? E nós fomos chamados a participar dessa obra de Deus. E é muito interessante que ao mesmo tempo que nós somos chamados a participar dessa obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Amém? Deus só disse que faria uma coisa: farei um homem que seja conforme a minha imagem e a minha semelhança. Quando se trata das outras coisas materiais, a natureza, o universo, o que Deus disse? Haja. Não é isso? Haja firmamento, haja luzeiros, né? Que o mar produza isso, que a terra produza aquilo, né? Mas quando Deus resolve criar o homem, Ele chama para si mesmo. Qual é a expressão que Deus diz?
façamos um homem. Então, no princípio, Deus diz, façamos um homem. Quem estava ali? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus ainda continua fazendo, amém? Deus não parou a sua obra. Se você for lá para o Apocalipse, aliás, para o Gênesis, você vai ver que Deus usa 3 verbos na criação. Ele diz, façamos. Depois ele diz, criou, pois, Deus o homem. E depois diz, formou o homem. Você percebe 3 verbos diferentes? Façamos, criou e formou. Façamos indica a intencionalidade, a intenção de Deus. O criou é o projeto e o formou é a execução. Você sabia que Adão e Eva foram criados no mesmo dia, mas formados em dias distintos? Já perceberam isso ou não? Nunca tinham parado para pensar isso? Adão e Eva foram criados no mesmo dia e formados em dias distintos. Então Deus ainda está formando o homem. Se você abrir sobre Romanos 8, 29, pode projetar e fazendo essa troca assim ou é complicado? O que está escrito em Romanos 8, 29? Eu não sei se é muito complicado para ti. Se for, devido ao tempo, a gente só cita o versículo, né? Vamos prestando atenção, gente, para vocês irem ligando os pontos, né? A nossa proposta não é uma mensagem inspirativa e tudo, mas é trazer uma consciência de trabalho para nós, tá bom? A intenção. Só que para trazer essa consciência de trabalho, você tem que entender a sua posição e a obra de Deus. É difícil? Pois deixa como está mesmo. Deixa como está mesmo, o slide. Romanos 8, 29, né? Então façamos o homem que seja conforme a nossa imagem. Essa é a proposta lá de Romanos capítulo 8. E o homem, pessoal, ele foi criado com 3 encargos, com 3 funções, ou com 3 atividades. Quando Deus cria o homem, por que Deus cria o homem? Deus cria o homem primeiramente para ter comunhão com ele. Amém? Deus cria o homem primeiramente para ter comunhão com ele. Segundo, Deus dá ao homem autoridade. E terceiro, é que Deus dá ao homem o serviço. E é importante você entender essa ordem, porque se você não entender que você foi chamado para a comunhão, o seu serviço vai lhe causar frustração. Vocês conhecem alguém que se frustrou dentro do ministério, na igreja, nas atividades, que achou que não foi recompensado pelo que fez, que foi injustiçado, que ninguém lhe reconhece? As suas queixas geralmente são em relação ao serviço. Mas nós precisamos entender que primeiramente Deus nos chamou para comunhão. Amém? Vocês perceberam que lá no Éden Deus tinha comunhão com o homem todos os dias no final da tarde? Então Deus chama o homem para comunhão, dá para ele autoridade, e essa autoridade é proveniente da comunhão. Amém? A autoridade é proveniente da comunhão. Então comunhão gera o quê? Autoridade. E nessa autoridade eu começo a trabalhar ou fazer um serviço para Deus, sempre entendendo que Deus nos criou para ter comunhão, nos deu um serviço para reforçar essa comunhão, embora Ele não tenha necessidade desse serviço. Deus tem necessidade de alguma coisa? Sim ou não? Não, né? Deus não tem necessidade. Como eu já ensinei aqui em outro momento, em uma situação de oferta, se alguém não tem necessidade de nossa ajuda ou de nosso serviço e nos chama para fazer junto com ela aquele serviço, ele não está à procura do benefício do nosso serviço, mas à procura do privilégio da comunhão. Amém? Você pode fazer sozinho, você não precisa de alguém, você chama aquela pessoa para fazer com você. O que você está querendo? A presença dela. Você quer comunhão com ela enquanto trabalha. Então todo o serviço que Deus nos deu, gente, toda a obra, o mistério de Deus, é para que fortaleça a nossa comunhão com Ele. Amém? Você pega todo o Velho Testamento, todas aquelas histórias, todo aquele processo, é para fortalecer a comunhão de Deus com o homem. Amém? Está simples, está dando para entender tranquilo? Então Deus nos chama primeiramente para a comunhão.
Isso é importante saber, gente, porque teve pessoas que já se dedicaram tanto ao serviço que perderam a comunhão. Se dedicou tanto ao fazer, tanto ao entregar, que perdeu a comunhão. E nós precisamos manter isso em equilíbrio, porque o que Deus quer é a nós mesmos. Amém? Você lembra da oferta de Abel? E da oferta de Caim? O que diz? E aceitou o Senhor a Abel e sua oferta. Então, antes de Deus aceitar o nosso serviço, Ele nos quer. Amém? E qualquer serviço que eu e você prestarmos ao Senhor, que não é decorrente da comunhão que nós temos com Ele, o fogo vai queimar. Coríntios capítulo 3 diz que toda obra que não foi edificada ou construída segundo Deus será queimada. Quem já leu Coríntios capítulo 3 diz que uns edificam com madeira, palha e feno, que são materiais combustíveis fáceis de se queimar, mas outros edificam com ouro, prata e metais preciosos, que são o que? Resistentes ao fogo. Então o que vai resistir no último dia? O que vai permanecer diante do Senhor? Aquilo que é resultado da comunhão que eu tenho com o Senhor. Amém? E não resultado apenas de um desempenho humano ou numa tentativa humana de crescer ou de se destacar. Correto, gente? Entendido esse primeiro ponto? Eu vou ter que avançar. Então o homem foi criado com esses 3 encargos. Então fomos chamados para ser sacerdotes. O que é sacerdote? No outro tópico vai dizer que sacerdote é mais do que um serviço. Quando a gente pensa em sacerdote, o que a gente pensa? Aquele que faz um serviço. É ou não é? Mas na Bíblia, mais do que serviço, sacerdote é acesso. Amém? Por exemplo, nós temos o nosso sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Quem? Cristo Jesus, né? Então, Êxodo 19:6 fala o primeiro encontro de Deus com o povo de Israel, e Deus diz para aquela nação que faria deles uma nação, um reino de sacerdotes. Então, sacerdotes, ser sacerdote na casa de Deus é um chamado para todo aquele que nasceu de novo. Nós não podemos achar que o sacerdote é apenas os bispos, os pastores, os líderes. Todos nós somos sacerdotes. Amém? Esse é o desejo de Deus. Ele manifestou lá em Êxodo 19:6. Depois você lê 1 Pedro 2:9, né? Diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? E um reino de sacerdotes, chamados para proclamar as virtudes de Deus. Amém? Então todos nós somos chamados para ser sacerdote. Por isso nós somos capacitados com dons, com habilidades. Daí a necessidade de nós nos apresentarmos como voluntários, porque nós já recebemos o chamado de Deus. Amém? Então, somos sacerdotes, temos acesso à presença de Deus, somos chamados, e nosso sacerdócio se manifesta aonde? Onde é que eu sou sacerdote? Nosso sacerdócio, gente, é um serviço ao Senhor, aos santos e ao mundo. Então, onde é que nós podemos ser voluntários? Claro que nós estamos falando aqui dentro do contexto da igreja, mas tem 3 ambientes que nós podemos manifestar o nosso sacerdócio. E eu quero que você guarde isso. Eu estou lhe dando só pontos, mas dá para destrinchar e você depois desenvolver você mesmo estudando em casa. Nosso sacerdócio é ao Senhor, aos santos e ao mundo. Então, gente, quais são nossas 3 esferas de atuação enquanto ser humano? Enquanto nós estivermos no mundo, onde é que nós vamos servir? Nós vamos servir ao Senhor, aos santos e ao mundo. Amém? Nessas 3 esferas. Então você tem que ter consciência que o seu sacerdócio não é só no ambiente eclesiástico ou religioso, como queira. Nós vamos exercer o nosso sacerdócio ao Senhor, ao mundo e aos santos. Ao Senhor, aos santos e ao mundo. Santos aqui você entende o quê? A igreja, tá bom, gente? A gente tem que aprender, gente, a ir lidando com alguns termos bíblicos, não é? Porque a gente vai perdendo. Por exemplo, quem são os santos? É a igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve, vocês já perceberam que ele diz assim: aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. Era a igreja, né? Então Deus nos deu esses 3 ambientes.
E a gente tem que procurar buscar esse equilíbrio. Por que é importante que você entenda isso? Porque tem gente que se dedica ao extremo, por exemplo, aos santos, e outros se dedicam ao extremo ao mundo. Quando eu digo aqui, gente, não é o mundo em oposição a Deus, não. O secular, o trabalho. Nós somos chamados, gente, a buscar esse equilíbrio. Por exemplo, tem gente que, não, agora tudo é do Senhor, tudo é a igreja, e ele não estuda mais, não desenvolve as suas competências profissionais, não se profissionaliza, e mais tarde ele fica frustrado com quem? Com os santos, com a igreja, né? Ou então você tem um extremo, você tem pessoas que deixam totalmente o ambiente, o serviço da casa de Deus, e se dedicam totalmente ao secular. E ele vai conseguir tudo que ele quer, talvez os seus sonhos, os seus objetivos, né? Mas no final ele será o quê? Talvez uma pessoa frustrada, porque ele trabalhou só para si mesmo. Então nós podemos circular nessas três esferas, amém? E nenhuma vai conflitar com outra. Vocês acham que isso é possível? Ou não? Porque eu vejo muita gente sofrendo, assim, porque eu não estou cumprindo o meu chamado. Gente, você sabe qual é o nosso chamado? Sermos conforme a imagem daquele que nos criou. Esse é o nosso primeiro chamado, amém? É o chamado espiritual. E depois nós temos o chamado ministerial. Vocês conseguem fazer essa diferença entre chamado espiritual e chamado ministerial? Chamado espiritual, todos nós somos chamados a ser conforme a imagem daquele que nos criou. Chamado ministerial, diz respeito à nossa missão. E aonde é que nós vamos exercer a nossa missão? Onde o Senhor nos colocar. Na posição que o Senhor lhe colocou ali, você vai exercer a sua missão, o seu propósito. Ali você vai, através da comunhão que você tem com o Senhor, da autoridade que você recebeu, você vai levar o nome do Senhor, até que Cristo seja tudo em todos, e a terra seja cheia da glória do Senhor, amém? Você sabia que as nossas reuniões ou os nossos cultos é o menor nível de nossa espiritualidade? Aqui é o local onde nós menos manifestamos nossa espiritualidade. Por quê? Porque o menor tempo que nós passamos é aqui. Onde é que nós passamos mais tempo? Lá fora. Amém? Então lá nós também precisamos manifestar o nosso sacerdócio. Lá e aqui. Nenhuma das partes, gente, estão em contraposição. Elas estão totalmente alinhadas. E eu digo isso para vocês de testemunho próprio. Eu vivo, pela graça de Deus, né, como diz Paulo, tentando viver essas duas realidades, né, servindo na casa do Senhor e ao mesmo tempo vivendo minha vida normal, de trabalho, de estudos, né, de desafios profissionais. Isso é possível, jovens? É. E eu digo para vocês que eu me preocupo com isso em relação à nossa realidade local. Vocês já perceberam? Não sei se vocês têm essa percepção, né? Já que a gente está em família aqui, o objetivo que não é só trazer uma mensagem, mas discutir a nossa realidade. Vocês já perceberam que boa parte dos nossos jovens, quando eles entram nessa fase dos 23, 24, 25, eles entram em uma crise ministerial, eles têm dificuldade de lidar com a igreja e vida, ou nunca perceberam isso? Vocês já perceberam que muitos se afastaram? Que alguns não se afastaram por deixar a igreja, mas se afastaram por perder o ânimo ou a disposição, parece que não encontram mais lugar na casa de Deus? Ou é só eu que tenho essa percepção? Vocês ainda não perceberam? Já perceberam? E os jovens, eles têm aquele entusiasmo do arena, do dançar, do pular, mas de repente quando entra essa fase 21, 22, parece que eles ficam o quê? Perdidos. E isso não é necessário que isso aconteça. Tem como você encontrar lugar no corpo de Cristo, só que você entrou em outra fase, você entrou em um outro momento do corpo de Cristo, na qual você pode pedir a graça de Deus para que naquela fase você possa ser atuante no corpo de Cristo, amém? Para que você não fique como um espectador. As coisas estão acontecendo, você não pode ficar fora, amém? Então, nosso sacerdócio é ao Senhor, aos santos e ao mundo. Deus nos deu essas três esferas de atuação. Gente, e é bom que você entenda uma coisa, o seguinte, olha. A obra de Deus é em nós, por nós e apesar de nós. Amém? Guarde essas três fases. A obra de Deus é em nós,
através de nós e apesar de nós. Essa palavra apesar de nós, ela é pesada, né? Está dizendo, Deus vai fazer independente de mim ou de você. Atuar na casa do Senhor, servindo aos irmãos, servindo à igreja, onde cada parte efetua a sua justa cooperação, é um privilégio. Mas se eu como parte não fizer, a obra do Senhor ela vai prosseguir. Amém? Então a obra de Deus é em nós, através de nós e apesar de nós. Vocês acham que Paulo teve percas no seu ministério? Teve ou não teve? Vocês estão lendo, né? Paulo teve percas. Teve um momento que ele disse, Timóteo me manda e vem depressa, né? Que eu estou sozinho, fulano e fulano me abandonou, né? E eu estou sozinho, me manda Lucas, traz isso, aquilo, outro para mim. Ele teve percas, mas a obra continuou. Pode passar. Alguns princípios que eu queria trazer para vocês, né? Um princípio do evangelho, gente, que a gente precisa entender. Eu vou ler e depois vou explicar para vocês. Não faço para ser aceito, sou aceito, por isso faço. Como é que é o evangelho? Às vezes nós achamos que o evangelho é o seguinte: eu faço e sou aceito por Deus. Mas a ordem não é, eu sou aceito e passo a fazer. Amém? Porque quando nós andamos segundo faço para ser aceito, nós vamos nos desgastar, vamos nos estressar, nunca vamos saber se fizemos o suficiente. Isso aí você vai encontrar onde? Lá no livro de Gálatas, Paulo discutindo essa questão com os fariseus, né? O princípio do evangelho não é eu faço para ser aceito, eu fui aceito ou sou aceito e por isso faço. Amém? Toda vez que você pensa eu tenho que fazer para ser aceito, uma coisa, você nunca vai saber se fez o suficiente, correto? Isso vai ser o que? Estressante para você. Mas como você entende que já foi aceita e você passa a fazer. Aceito por quem? Pelo Senhor. Amém? Por isso que a ordem é, eu não tenho que ler a Bíblia, eu não tenho que orar, eu não tenho que me doar, né? Eu me entrego e eu me dou, porque eu já fui aceito pelo Senhor. Amém? Porque, gente, sem querer, muitas vezes a gente vai invertendo a ordem das coisas, a gente vai se colocando em primeiro lugar e colocando o Senhor em segundo lugar. Então, por que que eu me entrego, me dou à casa de Deus? Por que que eu me esforço na consolidação? Por que que eu me esforço para estar presente nos cultos? Para ser um contribuinte na casa de Deus? Para usar os meus talentos a favor dos meus irmãos? Porque eu já fui aceito pelo Senhor. Amém? Que o Senhor me chamou para uma nova realidade de vida. Então isso me ajuda muito, porque tira um peso, né? Eu não estou me esforçando para Deus me aceitar, Deus já me aceitou em Jesus. Amém? Outro princípio do trabalho é, não faço para ser abençoado, sou abençoado para fazer. Amém? Nós sempre achamos o seguinte, que eu faço para ser abençoado. Na verdade, a ordem é, eu sou abençoado para fazer. Amém? Vamos guardando esses princípios, gente. Eu sou abençoado para fazer. Não é eu faço para ser abençoado. Quando eu faço para ser abençoado, estou colocando Deus em segundo plano ou não estou? Então, quem é a pessoa central nessa relação? É o que eu faço. Mas Deus já fez. Quando Deus cria o homem, gente, Ele cria o homem em qual dia da criação? Qual dia? Sétimo? Qual dia, gente? Sexto. Deus criou o homem no sexto dia. Quando Ele criou, o homem já tinha todos os recursos suficientes para viver? Sobreviveu ou não tinha? Tinha. Abençoou, pois Deus o criou, pois o Deus o sétimo homem abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, dominai, enchei a terra, né? O domínio representa o quê? A autoridade. Então, a bênção não denota, a bênção de Deus não denota daquilo que eu faço. A bênção é para que aquilo que eu faço seja bem
sucedido. Amém? Vou repetir. Não faço para ser abençoado, sou abençoado para fazer. Então a bênção veio antes do meu fazer, para que o meu fazer seja um fazer bem sucedido. Deus nunca vai lhe pedir algo que Ele ainda não lhe deu. Amém? Por isso que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Por isso, talvez não vai dar tempo eu entrar, mas eu estou lembrando aqui. Por isso que no último dia, nós vamos nos apresentar como pessoa ao Senhor, mas Ele vai saber dos dons que Ele nos deu. Lembra da parábola dos talentos? 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Você sabe qual é a coisa mais importante da vida de todo homem, toda mulher? É aquele encontrozinho final. O que o Senhor vai dizer para você? Muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Amém? Coisa mais importante no final de tudo é esse encontro que a gente vai ter com o Senhor. E diz respeito não só àquilo que a gente foi, mas diz respeito àquilo que a gente fez. E isso não é para nos causar medo, isso é para nos chamar para a nossa missão. Amém? Então fui chamado para dentro de um corpo, para dentro de um organismo, igreja. Eu queria falar rapidamente, acho que meu tempo está encerrando. Fui chamado para dentro de um corpo, organismo e igreja. Vocês conseguem, gente, fazer a diferença entre igreja e instituição? Todos? O que é a igreja? A igreja é a comunidade de todos aqueles que creram, aqueles que nasceram de novo. O que é a instituição? É a Sara Nossa Terra, é a Batista, a Deus é Amor, é a Assembleia. É uma organização criada por nós homens para servir a igreja, que é o corpo de Cristo. Uma das formas de nós exercermos o nosso voluntariado é dentro dessa estrutura. Amém? O que é mais importante? A estrutura é a igreja? É a igreja, que são as pessoas. E esta estrutura, para que existe? Para servir a igreja. Amém? Por isso a gente não pode menosprezar a estrutura. Por exemplo, tem pessoas que dizem: eu sou a igreja, não preciso me congregar. Vocês já ouviram alguém dizendo assim? Está errado, porque a Bíblia em momento algum diz que nós somos a igreja, diz que nós somos parte, membros do corpo de Cristo. Amém? E você só é útil dentro do corpo. Qualquer parte nossa fora do corpo é ruim. Tem alguns profissionais aqui da área de saúde que vão saber mais do que eu, né? Qualquer parte nossa fora do corpo não tem utilidade. Aliás, é muito feio qualquer parte nossa fora do corpo. Amém? Não é, Natália? É muito feio. Por exemplo, quem tem os olhos bonitos aqui? Olha aí para o seu irmão, vê se ele tem um olho bonito. Tem, né? Você sabe por que o olho do seu irmão é bonito? Quem sabe? É porque ele está plantado dentro do corpo. Você já viu um olho fora do corpo? Quem já viu? Já viram? É legal ou não é ver um olho fora do corpo? Nunca viram, não? Cheio de... não tem uma explicação científica, aquelas ramificaçõezinhas, né? É coisinha muito feia, né? O olho. É ou não é? Assim somos nós, gente. Onde é que está a nossa beleza como membro do corpo de Cristo? Dentro do corpo de Cristo. Amém? Imagine os casados aqui, de noite você disse para sua esposa: os seus olhos são muito lindos, né? Né, Júnior? Cadê o pastor Júnior? Aí de manhã, quando você acorda, o olho dela está em cima da mesa. Diz: meu Deus, eu me arrependo do que eu falei, né? O seu olho é muito feio, né? Porque onde está a beleza? Quando nós estamos no corpo de Cristo. Amém, igreja? Então nós somos chamados para um corpo. Então quando é que nós servimos o corpo? Uma das formas é servindo a essa estrutura. Por exemplo, você se preocupa quando você passa ali no corredor e você vê alguma coisa errada? Você se sente parte daquilo? Tipo, viu uma cadeira quebrada aqui que pode derrubar um irmão? Será se você acha que é responsabilidade só do Luiz, ou que é do bispo ou de outras pessoas, você se sente como algo responsável? Ou essa cadeira pode quebrar alguém, derrubar alguém e quebrar a pessoa toda aí, né? Você passou ali fora e viu alguma coisa errada, um risco de um choque, alguma coisa quebrada no banheiro. Por exemplo, o Luiz falou ontem para mim: Jasval,
falta a gente comprar um negocinho para colocar nos banheiros, que os irmãos estão jogando os papéis tudo dentro do cesto. Você se sente responsável pela limpeza desse ambiente? Você se sente responsável pela pessoa que chegou ali e não achou uma cadeira para sentar? Você se zangaria com alguém tirando você da cadeira para que outra pessoa se sentasse? Jesus até nos ensinou, né? Quando você chegasse nos lugares, procure as últimas cadeiras e não as primeiras. Você lembra desse ensino de Jesus? Para não acontecer que alguém te tire dali, né? Mas enfim, você se sente responsável por esse ambiente? Então, quando você se sente responsável, você está se sentindo o quê? Parte do corpo. Você vem para um culto para receber ou para dar? Às vezes nós achamos que o culto é para nós, né? É ou não é? É ou não é? Hoje o culto foi ruim. Ele foi ruim porque ele não atendeu o quê? As suas expectativas. Mas o culto foi para você ou foi para o Senhor? Senhor. Então só o Senhor que pode dizer se o culto foi ruim ou não, né? Amém? Então, nós precisamos nos sentir parte desse corpo, né? E onde isso se manifesta? Dentro dessa estrutura. Então, corpo é o quê? Família. Isso aqui é uma manifestação visível do que é o corpo. Deu para entender direitinho? Por exemplo, o que é que caracteriza uma família? Só para vocês entenderem. Uma família que caracteriza uma família são os laços sanguíneos. Amém? Uma família que um membro está em uma cidade, outro está em outra e outro está em outra. Continua sendo família? Continua, né, gente? Mas o que é que mais caracteriza eles como família? O ambiente, a casa, né? A parte visível, né? Então é isso aqui que de alguma forma materializa alguma realidade que nós somos, né? Realidade de família. Então, gente, ser voluntário na casa de Deus não é só cantar, louvar, consolidar, mas é ir para além disso. Sentir responsável por cada coisa aqui desse prédio, de nossos eventos, de nossa estrutura. É alguém que se apresenta para fazer, né? E nós não precisamos nem ir para o secular. Tipo, quando eu digo ir para o secular, para as explicações seculares. Mas o próprio mundo já tem seus conceitos. Por exemplo, o próprio mundo sabe que as pessoas mais felizes são aquelas que servem. Já ouviram falar que o próprio mundo reconhece isso? Nós só precisamos da palavra, né? Mas tinha alguém aqui da igreja que estava me falando que houve uma pesquisa de uma faculdade inglesa renomada, que eles fizeram estudos e eles perceberam que o cérebro humano ele tem mais satisfações ou prazer quando ele serve do que quando ele recebe. Ele recebia muito mais estímulo de satisfação e de prazer quando ele servia do que quando ele recebia. Por isso que Jesus, muito tempo já tinha dito o quê? É melhor dar do que receber. Gente, quando você serve na casa de Deus, você está crescendo. Amém? Você sabia que um dos fatores que evidencia a sua maturidade é o serviço? É o voluntariado? É a entrega? Alguém quando é criança, o que ele é? É servido. Pronto, o Joaquim é sendo servido o tempo todo. Acho que o Joaquim está servindo em alguma coisa, em termos de serviço? O tempo todo. Olha o Jimmy, ó, com ele nos braços. Se botar no chão, ele chora. Se ele correr, o Jimmy está atrás dele, né? Então é uma fase. Por quê? Porque ele é uma criança. Mas o que o Jimmy espera? Jimmy, tu quer daqui a 10 anos estar com o Joaquim nos braços? Está já torcendo para passar, né? Entendeu? E o crescimento dele vai demandar o quê? Responsabilidades, maturidade. Então, gente, quando você está servindo lá na sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, servindo ao mundo, servindo aos santos, significa que você está o quê? Se tornando uma pessoa madura. Amém? Madura. Quanto mais você quer ser servido, né, é um sinal de que você ainda não amadureceu. Está no processo, mas ainda não amadureceu. Para fechar, então, outra coisa, só um minutinho, ó, o serviço, gente, outra coisa, ele fortalece as relações de comunhão no corpo. Vocês concordam que o serviço fortalece? Percebam, gente, quais são os jovens, vou falar de jovem, quem está na conferência jovem, que eles têm o potencial maior para se afastar da igreja. Sabe qual é? Aqueles que não se integram em nenhum grupo dentro da igreja.
nós somos um corpo, né? Mas a gente tem os grupos, né? Tem um grupo de teatro, tem um grupo de louvor, tem um grupo de recepção, tem um grupo de comunhão. É importante que você esteja em comunhão com todos, mas de alguma forma você se integre em algum departamento, em algum ambiente da igreja, porque não é só um ambiente de serviço, é um ambiente de comunhão. Vocês concordam? Quando você está dentro de um ambiente, é mais fácil você permanecer, ou não? E não ache que é panelinha, tá bom, gente? O pessoal, mas eu já vi algum, mas tem a panelinha tal, a panelinha do Jeremias, a panelinha do fulano, né? Não tem isso, né? Alguém já disse, gente, que o problema não é a panela, o problema é a tampa, amém? Se for uma panela sem tampa, cabe todo mundo, não cabe não, Jeremias? Então não existe isso. De qualquer forma, a gente acaba se organizando em grupos, porque você não consegue ter comunhão com todos. Você consegue levar todo mundo para sua casa, Jeremias, para o churrasco? Não dá. Você acaba se interagindo, se integrando com algum grupo, embora a sua comunhão seja com todos. Então pode até ter, né, um pouco pejorativo esse termo, né, uma panela, mas uma panela sem tampa, amém? Que cabe todo mundo que quiser entrar, amém? Para fechar, Jim, encerrou, né, meu tempo? Só mais aqui. Aí Jesus, tem mais não? Acabou, irmão? Cristo é o nosso maior exemplo, gente. O que Cristo fez? Se deu voluntariamente, amém? Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou espontaneamente. João 10:18. Outra coisa, Jesus trabalhava ou não? Meu pai trabalha até hoje. Gente, o trabalho não é maldição. Não acorde, pelo amor de Deus, na segunda-feira dizendo que trabalho é maldição. Isso é preguiça, se você falar isso, viu? Trabalho é bênção. O pecado veio antes do trabalho ou o trabalho depois do pecado? O pecado veio antes, o trabalho veio antes do pecado ou depois do pecado? O trabalho veio antes, gente. Se você aprendeu que o trabalho é a consequência do pecado, rapaz, se não fosse Adão, não estava aqui trabalhando, né? Tá. Não, gente, Deus deu ao homem um trabalho antes da terra, que era cultivar o jardim, para que nesse trabalho o homem tivesse o quê? Comunhão com Deus. Não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, assim devemos ser nós. Só faço o que vejo o meu Pai fazer, amém? Então seja um voluntário na casa de Deus. E aonde é o seu voluntariado, para encerrar? Onde eu assisti uma necessidade. O que vai fazer? Onde é que você vai atuar? Onde tem uma necessidade e onde você tem um dom, uma capacidade específica, amém? Gente, não deixe o seu dom, o seu talento morrer dentro de você, amém? Quantos conhecem aqui a história dos diáconos? Quando é que os diáconos foram levantados? Prócoro, Nicanor, Pármenas, Filipe, aquele que morreu apedrejado, qual é o nome dele? Esqueci. Estevão. Vocês sabem a história desses homens? Tinha uma reclamação na igreja de um serviço que não estava sendo bem executado, e eles foram até os apóstolos e disseram, as nossas viúvas não estão sendo assistidas na divisão do pão diário. Aos apóstolos se reuniram e disseram, não é bom que nós apóstolos nos preocupemos com isso, nós vamos nos dedicar à oração e à leitura da palavra, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo que cuidem dessas questões. E vocês sabem quem foi os homens que foram levantados para encerrar? Aqueles que foram levar a queixa. Vocês sabiam que os irmãos moravianos, eles não oravam por aquilo que eles não conseguiam ser a resposta? Já ouviram falar dos irmãos moravianos? Eles só oravam por aquilo que eles mesmos eram a resposta, ou que estavam dispostos a ser a resposta, amém? Então onde é o seu voluntariado? É onde tiver uma necessidade, amém? Onde você vê as necessidades da igreja, aí é o seu lugar, amém? Jim, com você, Gabriela, né? Amém? Assistente de palco estava muito concentrada, estava tentando anotar tudo.
Queridos, nós vamos ter agora no momento, que mensagem maravilhosa, amém? Quantos a partir de agora acendeu assim, uma chama no seu coração para ser um voluntário na casa do Senhor? Aqueles que já são, mais ainda, amém? Gente, nós vamos ter agora um rápido intervalo, tá certo? Um momento aqui para você relaxar um pouco a mente, tentar absorver ainda mais o que foi falado. Nós temos venda de lanche aqui do lado, tá bom? Então você pode tomar um café. Eu só queria dar uns avisos antes de vocês saírem. Esperem só um pouquinho. São alguns avisos que eu quero dar antes do intervalo, da gente liberar para o intervalo. Hoje à noite, o que é que vai acontecer hoje à noite aqui? Festa, voltando a ser criança, todo mundo caracterizado bem bonitinho de criança, tá bom? Então, venha bem caracterizado, nós vamos ter um concurso aqui do homem e da mulher melhor caracterizado. Então, se você quiser participar desse concurso aí, concorrendo a premiações, fala com o Francisco, faz a sua inscrição, para que hoje à noite você possa participar do concurso, tá bom? Nós teremos também venda de lanches aqui na festa, com lanches temáticos de criança. Quem gosta aí de lanche de criança? Então, você vai poder também adquirir seu lanche temático. Mais um aviso, nós temos aqui também, lá nas salinhas das crianças, para vocês não perderem aqui a bênção. Aqui nós temos na salinha das crianças uma sala de descanso e oração. Quantos já estavam sabendo que aqui tem uma sala de descanso e oração? Você pode ir para lá, reúne a tua célula, ora lá sozinho mesmo, entendeu? Começa a refletir sobre o que Deus tem te falado nesses dias. E você pode também ter esse momento de descanso, de comunhão com os teus irmãos. Então, se você quiser e estiver disponível nesses intervalos, você pode aproveitar da sala de oração e descanso, tá? E o nosso intervalo agora vai até 10h50. Amém? Todo mundo junto. Até que horas? Até que horas? E aí a gente volta para continuar a nossa programação, amém? Até já já.